Bom, pessoal, então nós vimos no último vídeo lá como é que a gente faz os dimensionamentos conforme a 5410, só que ficar vendo a tabela lá toda hora é chato e não rende, né? Então nós vamos transpor aquelas tabelas para cá de forma automática. Só que para isso eu já fiz algumas coisas para adiantar para o vídeo ficar menor, só que vocês vão ter que fazer aí, ó. Eu fui lá na tabela, deixa eu ver qual que era a tabela. Esqueci o número dela. Essa aqui, ó, do fator de agrupamento. Peguei a tabela 42 e passei ela para Excel. Só que aqui ela tá na horizontal, né? Eu passei ela na vertical. Então, ó, para um circuito sozinho, o fator de agrupamento é 1. Dois circuitos juntos no mesmo duto, fator de agrupamento 0,8. 3 circuitos, 0,7 e aí vai, tá? Notem que de 2 a 15 é 0,45, de 9 a 11 é meio. Então eu peguei isso aqui e transpus isso aqui, ó, o Excel em forma de tabela e ela está orientada na horizontal. Isso aqui é para a gente usar o PROC-V, tá? Que é uma função do Excel. E aqui, gente, tá, para que eu peguei essas tabelas e coloquei aqui? Notem que está na aba lista, que é aquela mesma aba que a gente fez aquela lista da fase RS e RS, tá? Só fiz ela embaixo aqui. Ela está em lista e eu também peguei, gente, as capacidades de corrente com método de referência B1, que é no eletroduto embutido na parede, né? Que a gente viu no último vídeo. E utilizei aqui 2 condutores carregados, que também é o nosso caso, porque a gente não tem circuito trifásico. Então, peguei os valores da tabela. Qual que é o número da tabela? Tabela 36, da NBS 5410. Peguei aqui, ó, média de referência B1, 2 condutores carregados para cabo de cobre, tá? Porque aqui embaixo tem para cabo de alumínio, só que a gente vai usar o de cobre, é mais comumente usado. A utilização do alumínio tem várias restrições. Então, o que eu peguei e fiz? Peguei aqui, ó, 0,5 milímetros, capacidade 9 amperes, 0,75, 11, 1, 14, 1,5, 17,5 amperes. Peguei essa tabela, então, joguei aqui no Excel. Vamos fazer... Tá, então vocês vão parar o vídeo agora e vão fazer isso aí, tá? Vão pegar a tabela. Vocês podem até pausar o meu vídeo aqui e copiar essa tabela aí para o arquivo de vocês. Então tá, outra coisa que vocês vão fazer vocês vão inserir essas colunas aqui, ó. A planilha de vocês estava aqui embaixo. Ah tá, isso aqui eu não tinha feito ainda não. A gente vai fazer isso aqui agora. A planilha de vocês tá sem essa I máximo aqui embaixo. Vou mostrar por que a gente vai fazer isso. E até que I máximo tá meio ruim. Somatório. Somatório de corrente por fase. Vou colocar isso, para que eu criei esse campo, gente? Para a gente verificar como é que está o nosso balanceamento, viu? Por que eu não acho essa cor aqui mais? Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Mês criação, beleza. Somatório de corrente por fase. Essa aqui não era para ter entrada, era só as duas de cá. Deixa eu pôr essa aqui. Somatório de corrente por fase. Aonde tá com essa cor aqui, rosa, né? A gente não preenche, porque a gente vai colocar uma forma. Então a gente vai fazer o somatório de corrente por fase aqui. Vocês vão inserir aí agora também essa coluna. Maior corrente por fase, número máximo de circuitos. Esse número máximo de circuitos é quantos? Número de circuitos agrupados. Vou colocar número de circuitos agrupados. Que a gente vai colocar automático, ó, fator de agrupamento, corrente corrigida pelo fator de agrupamento, cabo, qual que é o cabo que a gente vai precisar, e o disjuntor. Então, a própria planilha a gente só vai preencher as potências e quantidades aqui, ó, tamanho da cozinha, e a planilha vai calcular tudo, corrente por fase,
qual que é o cabo, qual que é o disjuntor, vai fazer isso aí tudo certinho. Então vamos lá. Agora pausem o vídeo e façam isso aí para a gente dar continuidade na aula. Estou pressupondo que vocês já estão com a planilha igual à minha, tá? Agora, tá? Para a gente ir preenchendo as fórmulas, então. Somatório de corrente por fase. Eu criei esse campo para a gente verificar como é que está o balanceamento entre as fases, se está mais ou menos com o mesmo valor de corrente entre elas, porque a gente tem que deixar elas o mais próximas possível para poder balancear. Então, para fazer o somatório de um trecho, é uma função muito simples e mais básica do Excel. É igual a soma, abre parênteses, e vou selecionar o campo que eu quero somar. Fechei parênteses. Então, aqui, ó, a fase R está dando 20 amperes. A fase R está dando 32 amperes. Eu já cheguei a avaliar previamente aqui para ver se tinha alguma jogada, mudar um equipamento de circuito, ó, de fase, para ver se alterava esse balanceamento, se dava para melhorar. E esse aqui foi a melhor condição que eu consegui achar para poder balancear as fases. Então, fase R com 20 amperes e fase S com 32 amperes. Eu falei para vocês que ia fazer um circuito só para as 3 TUIs aqui, mas eu fiquei com a consciência pesada. Se a norma fala que é o máximo de 10 amperes, se eu tiver um equipamento com mais de 10 amperes, eu preciso colocar um circuito só para ele, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. O meu micro-ondas dá mais de 10 amperes, deu 12. O meu forno elétrico deu 15. Então, eu vou ter que colocar circuitos separados para ele. Então, vai ficar micro-ondas C3, o forno vai ficar circuito 4. E a minha geladeira, porque não tem mais nada para colocar com ela, vai ficar com o meu circuito 5. Tá? Vai ficar lotado o seu quadro e fica um pouco mais caro isso aqui. Mas a gente está fazendo igual a norma manda direitinho. Então, eu tenho circuito 1, 2, 3, 4 e 5. 5 disjuntores para minha cozinha, fora o disjuntor geral, tá? E o DR ainda que eu tenho na minha casa. Então, é por isso que colocar tomada de uso específico, né, em circuitos separados, acaba encarecendo bastante a minha instalação. Mas, enfim, vamos lá. Somatório de corrente por fase, tá aqui. Então, agora a gente vai verificar qual que é o valor máximo de corrente por fase. Nesse caso aqui, gente, por ser um circuito bifásico, os valores de corrente serão sempre iguais. Então, na verdade, eu nem precisava fazer isso. Mas vamos supor que eu tenho alguma situação que tem um circuito mais complexo. Aqui o circuito 1 está só iluminação, aqui está só uso geral, aqui só uso específico. Tá tudo muito certinho, mas vamos supor que eu tenho algum caso que, sei lá, ficou um pouco mais complexo, que eu tinha uma fase com a corrente maior do que a outra, nessa disposição. Eu vou sempre selecionar o valor maior entre a fase R e a fase S. Para selecionar o valor máximo, eu vou escrever igual, máximo, abre parênteses, e seleciono as duas células que eu quero analisar. Selecionei elas, fechei parênteses, dei OK. Essa função no Excel, gente, ela analisa as células e puxa o maior valor delas. Que nesse caso aqui, ó, não teve muito, para essa nossa aplicação aqui, não teve muito o que fazer, né? Mas, enfim, por exemplo, aqui está 0, aqui está 15, então ele puxou o valor 15. Aqui está 0, aqui está 12, então ele puxou o valor 12. Então, esse é o maior valor de corrente por fase, tá? Então, a gente usou essa função máximo. Aqui está em branco, onde a gente vai digitar o número de circuitos agrupados. Por exemplo, imaginem que o meu circuito de alimentação do micro-ondas, ele passa no mesmo eletroduto que é o circuito de alimentação de uma tomada de uso geral. Então, eu tenho 2 circuitos agrupados. Agora, vamos supor que o circuito da geladeira, o do micro-ondas e as tomadas de uso geral, elas passam, os 3 circuitos passam juntos no mesmo eletroduto. Então, eu tenho 3 circuitos agrupados. Para que é isso, gente? É para a gente
selecionar aqui ó, o nosso fator de agrupamento. Então, ó, se eu tenho 3 circuitos agrupados, o meu fator de agrupamento é 0,7, ou seja, eu tenho que trabalhar com 70% da capacidade de carga lá dos cabos. Beleza? Então, aqui que está o X do negócio. Mostramos para o Excel a tabela aqui, e agora nós vamos falar para o Excel. Ô Excel, eu não quero ficar procurando esses números aqui. Vamos supor que eu tenho 6 circuitos juntos. Eu tenho que vir aqui procurar onde é que está o 6 e olhar qual que é o fator de agrupamento. O Excel, eu não quero ficar olhando isso toda hora não, cara. Procura para mim. Então, eu tenho que falar para o Excel usar a função procv, procurar na vertical dele. Coloquei igual procv. Aqui, ó, valor procurado. Qual que é o valor que eu quero procurar? Eu quero procurar o número de circuitos agrupados, porque eu vou digitar aqui, ó. Vamos supor, se eu digitei 2 aqui, ele vai procurar lá na outra tabela o número 2. Então, olha, Excel, procv, abre parênteses, procura esse valor que eu vou digitar aqui, que é o número de circuitos agrupados. Agora tá aqui, ó, ponto e vírgula. Coloco ponto e vírgula. Matriz tabela. E agora eu tenho que clicar lá na lista e vou selecionar a matriz, que é a minha tabela aqui, a minha matriz de tabela. Selecionei a tabela toda. Selecionei ela, agora eu tenho que colocar aqui ponto e vírgula, de novo, ó. Ponto e vírgula, número, índice, coluna. Eu selecionei a tabela e tem duas colunas aqui, coluna 1, coluna 2. O que eu falei para o Excel? O Excel, procura aquele número que eu digitei lá nessa matriz. Quando você encontrar, me informe o número. Eu quero saber que número que está aqui na segunda coluna, que no caso é 0,8. Então, eu dei ponto e vírgula. E aqui, ó, eu vou colocar a coluna 2, que é onde está o valor que eu quero buscar. Então, o Excel está vindo aqui, procurou pelo número 2. Achou o número 2, ele vai me informar qual que é o valor que está na segunda coluna da matriz que eu selecionei, porque eu selecionei essa coluna e essa coluna. Então, olha, número, índice, coluna, selecionei 2, que é a segunda coluna, ponto e vírgula. Aqui agora eu tenho que falar para o procv se ele vai procurar valor exato ou valor aproximado. O que é isso? Eu digitei lá o número 2. Então, ele vai vir aqui e vai procurar exatamente o número 2. Ele não vai procurar intervalo. Então, como eu quero que ele procure exato, eu tenho que colocar o número 0 aqui. Quando eu coloco 0, eu não vou trabalhar com arredondamento. Fechei parênteses, ok. Vamos ver aqui, ó. O erro tá nada, né? Mas é porque não tem nenhum valor aqui. Vamos digitar valor 1. Ó, se eu coloquei número de circuitos agrupados igual a 1, o fator de agrupamento é 1. 2 circuitos agrupados, o fator de agrupamento é 0,8. 3 circuitos agrupados, 0,7. Vamos ver 8 circuitos agrupados. O fator de agrupamento é 0,52. Então, o Excel está vindo aqui procurando para mim automático. Eu só tenho que falar o número de circuitos agrupados. Beleza? Então, olha, sobre o procv, a gente usou o procv com 0 aqui, né? Que é para procurar no campo procurar intervalo. Que esse procv, ele vai procurar exatamente esse valor que está aqui, ó, 1. Se eu digitar 1,5, ele não vai achar nada lá. Por isso que não apareceu o valor. A gente está procurando exatamente o valor 1. Nós vamos fazer depois aqui, no dimensionamento do cabo, nós vamos usar o procv para trabalhar com faixa. Por exemplo, olha o Excel, se o valor da minha corrente for entre 10 e 14, puxa esse resultado para mim. Aí a gente vai ver como é que faz essa correção na tabela depois. Então, olha, a gente já fez, né? Essa forma do procv está funcionando direitinho. A gente vai puxar ela para baixo aqui. Enquanto não está aparecendo valor nenhum, porque a gente não digitou nada aqui, ó. Mas vamos colocar alguns números aleatórios. A gente ver se tá. Para a gente ver se tá funcionando direitinho.
Aqui, ó, ele deu um probleminha, deu uma marcação em verde aqui. Descobri que aconteceu errado aqui, gente. Foi até bom ter acontecido isso, porque foi um vacilo meu. Olha, eu vim aqui e fiz a primeira fórmula. Tá aqui, olha. PROC-V, procura o L7, que é esse aqui, lá naquela tabela lá que vai de A8 a B28 da aba lista. Então eu vim aqui na aba lista, ó, A8 a B28. A tabela tá A8 a B28. Aqui, gente, quando eu vim e puxei essa fórmula para baixo, olha o que aconteceu. Os números foram todos se deslocando. Então, o L8, beleza, eu tenho que procurar o valor L8, que é essa célula direitinho, só que aqui a lista foi de A9 a B29. Então, olha, gente, dessa vez a lista tinha vindo para cá, ó, de A9, desse ponto, a B29. Na medida que eu fui puxando para baixo, ou seja, a lista mudou de lugar e não poderia ter mudado de lugar. Olha nesse último aqui, olha. L11, beleza, tá certinho. Procura L11 na lista que vai de A10 a B30. Na lista que vai de A10 daqui a B30. Eu não sei se vocês conseguiram enxergar aí, mas o deslocamento da tabela, a tabela foi deslocada quando eu saí e puxei para baixo aqui o intervalo de tabela. Puxei esses números para baixo. Mas isso não pode acontecer. A minha tabela é sempre a mesma. Ela tem sempre que estar do número A, da célula A8 até a célula B28. Então aqui, ó, na minha fórmula de fator de agrupamento, tem que vir aqui e congelar. Eu saio congelando minhas células e colunas todas aqui. Então vem aqui, ó, na lista, coloco esse símbolo aqui de cifrão, né? Coloco esse cifrão antes da letra, antes do número. Antes da letra, antes do número. Ele vai congelar agora. Olha só o que vai acontecer. Ele vai, a hora que eu puxar essa fórmula para baixo, o Excel vai só mudar esse número desse L aqui, ó. Esse aqui ficou congelado, vai ser sempre o mesmo. Ó, do jeito que está agora, ele puxou. A10, B30. Na realidade é porque eu já tinha alterado aqui, ó. A9, B29, ele já tinha mudado. Então, eu vou vir aqui e vou puxar para baixo. Na hora que eu puxei para baixo, dessa vez, ó, continuou tudo como A8, B28. Eu congelei a coluna e célula, a coluna e linha, ou seja, eu congelei aquela tabela toda para ela não se movimentar quando eu puxasse para baixo. Então, agora, o que está mudando de uma fórmula para outra é só que, ó, L7, L8, L9, L10. É meio complicado isso aqui porque eu não estou dando aula de Excel, né, gente? E aí já estou pressupondo que vocês têm algum tipo de conhecimento básico. Tomaram que tenham, senão vão ficar confusos aí a hora que eu fiz isso aqui. Mas enfim, o que a gente fez então? Excel PROC-V, procure o valor que está em L7 lá na tabela da aba lista, lá na tabela que vai de A8 a 28. Pegue o valor da segunda coluna e me informe. Eu não quero um número arredondado, eu quero um número exato, tá, o Excel? Estou procurando por um número exato. E é isso que eu informo com esse meu zero aqui. Agora, gente, nós vamos fazer apenas aqui a corrente corrigida. O que é corrente corrigida? Vamos supor, eu tenho a minha geladeira. A minha geladeira tem uma corrente nominal de 10 amperes. Se os circuitos da minha geladeira, se a minha geladeira está com um circuito sozinho no eletroduto, eu vou dimensionar um cabo para aguentar 10 amperes, né? Agora, se a minha geladeira ela está junto com micro-ondas, junto com tomada de uso específico, vamos falar só ela e mais um circuito. A minha geladeira de 10 amperes está na mesma tomada do micro-ondas, ou seja, na mesma tomada não, está passando os dois circuitos juntos no eletroduto.
Então, eu vou ter que fazer uma correção aqui, porque como eu tenho dois circuitos juntos, a tendência de aquecer o cabeamento é maior. O que eu faço então? Eu pego a minha corrente nominal, que no caso aqui, ó, eu pego a minha maior corrente lá por fase e vou dividir pelo fator de agrupamento. Vocês vão ver o que vai acontecer. O fator de agrupamento é um número menor do que 1. Se eu pegar um número e dividir por um número menor do que 1, ele aumenta. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tinha 1,25 amperes nessa fase. Dividir pelo fator de agrupamento igual a 1, então a minha corrente corrigida pelo fator de agrupamento ficou igual ao mesmo valor, 1,25. Agora aqui, olha, imagina tá minha geladeira, esse aqui é minha tomada de uso geral. Vamos supor que eu tenho só o circuito delas passando sozinhos num eletroduto, então eu vou dimensionar o cabo para trabalhar com esses 14,96 amperes, beleza? Só que como eles estão agrupados com mais um circuito, eu tenho que trabalhar com um cabo maior, com um cabo de maior bitola. Por quê? Porque se eu trabalhar com um cabo mais grosso, a tendência do cabo é aquecer menos. Então eu tenho que compensar esse fator de agrupamento aqui. Porque vocês lembram que eu falei que se um cabo tinha 20 amperes, eu só poderia trabalhar com ele com 80% do valor da capacidade desse cabo? Nossa, isso que eu estou tentando explicar é um pouco confuso. Vamos ver se vocês vão entender. O que eu faço, gente? Eu pego o valor da corrente que está no meu circuito e divido pelo fator de agrupamento. Por quê? Eu estou aumentando artificialmente a corrente que eu vou utilizar para poder dimensionar o cabo. Então, por exemplo, se o meu equipamento lá tem 14,96 amperes, se estivesse passando sozinho no duto, eu ia utilizar um cabo para aguentar 14,96 amperes. Só que, como eu tenho um fator de agrupamento, porque ele está passando dois circuitos juntos, dessa vez, ó, a hora que eu peguei 14,96 e dividi por 0,8, eu achei um novo valor de corrente que eu vou utilizar para fazer o dimensionamento do cabo. Então, em vez de usar 14,96 para dimensionar o cabo, eu vou ter que garantir a capacidade de corrente antes era 14,96. Agora eu vou ter que garantir a capacidade de corrente de 18,7 amperes por cabo. Entenderam? Então, antes eu precisava de um cabo para trabalhar com 15 amperes, praticamente. Agora eu vou precisar de um cabo para trabalhar com pelo menos 19 amperes. Tá? Porque isso, eu aumento a bitola do cabo para o cabo aquecer menos. Por quê? Porque dessa vez tem mais circuitos dentro do eletroduto lá, agrupados. Fiz muita confusão para poder explicar isso aqui. Bom, espero que vocês tenham entendido. Por exemplo, aqui, olha. Nesse caso, eu tenho um circuito aqui que é o meu micro-ondas. Meu micro-ondas, a corrente nominal dele está de 12 amperes. Se o micro-ondas passasse junto com 5 circuitos no mesmo eletroduto, imagina, porque tanto de cabo dentro do eletroduto lá, ele ia aquecer muito, né? Então, antes eu ia precisar dimensionar um cabo para trabalhar com 12 amperes só, ia ser um cabo pequenininho, um cabo bem fino. Só que como está muito circuito junto no mesmo eletroduto e a tendência é aquecer mais, eu utilizo um cabo mais espesso para poder aquecer menos. Então, dessa vez eu vou ter que utilizar um cabo que vai aguentar pelo menos aqui, olha, 21 amperes. Tá? Então, na verdade, aqui, ó, eu fiz uma correção com fator de agrupamento, fiz essa corrente corrigida, né? Eu chamei de corrente corrigida do fator de agrupamento. E é esse o valor de corrente que eu vou utilizar agora para poder dimensionar o cabo. Por quê? Porque eu tenho vários circuitos passando juntos aqui. Se nenhum circuito passasse junto com nenhum outro circuito, ou seja, fator de agrupamento igual a 1 para todos, eu iria utilizar esses valores aqui, tá? Então, por isso que eu fiz a correção de fator de agrupamento. Quem tiver ficado na dúvida, porque talvez a minha explicação não tenha sido tão clara, pode entrar em contato comigo que eu tento explicar melhor.